Boa noite, galera! E aí, tudo incrível? Estamos aqui para nossa última live rebelde de março. Mês que teve 5 quartas-feiras e foi absolutamente incrível. Aqui, véspera de Páscoa. Vamos conversar um pouquinho hoje com o Dr. Fábio Rieger. Cadê vocês? Vamos lá, vamos aparecer. Oi, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Lindinalva, boa noite, Márcia, boa noite, Paulo Frederico, olha você por aqui. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Manu. Oi, Esther. Pai, vocês gostam de live, hein? Vocês estavam na live, já saíram, já vieram pra cá. Muito bom. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o Dr. Fábio Rieger pra gente ir aguardando, a gente que tá aguardando aqui ele chegar. Ele ainda não tá na área. Assim que ele chegar, a gente já tô 100% já, Esther. Olha, o Dr. Fábio já chegou. Deixa eu falar rapidinho sobre ele, então. Dr. Fábio Rieger é médico formado pela PUC do Paraná em 1999, ginecologista, sentiu na pele os efeitos nefastos da obesidade, pré-diabetes, esteatose hepática, apneia do sono, passou a se dedicar ao estudo da alimentação, bons hábitos e metabolismo para reverter esse quadro e melhorar a saúde. Ele apaixonou-se pelo assunto, tornou-se um estudioso e entusiasta do estilo de vida low carb, da dieta cetogênica, da carnívora e do jejum intermitente. Fez pós-graduação em nutrologia na Sociedade Universitária Redentor, do Rio de Janeiro. Atende em Joinville, em Santa Catarina, levando saúde a mulheres e homens, focando na mudança de hábitos e com o que há de melhor que a nutrologia pode proporcionar. Então nós vamos bater um papo hoje sobre saúde da mulher. Deixa eu chamar aqui o Dr. Fábio Rieger para o prazer e a satisfação da sua presença. Vamos lá. Dr. Fábio Rieger, seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, Henrique. Tudo bom? Tudo tranquilo? Ótimo. Eu pronunciei o seu nome direito, é Fábio Rieger? Certinho, é isso aí, Fábio Rieger. Maravilha, show de bola. Sim, você tá em Joinville agora? Tô em Joinville, aham. Certo. Joinville. Legal, legal demais. Doutor, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar dessa live. Acho que vai ser um bate-papo super legal. E quero te agradecer demais a oportunidade de estar conversando um pouquinho com você, porque eu sei que hoje o negócio está meio ocupado, né? Principalmente, né? Então, se apresenta um pouquinho para o pessoal. Como foi que você chegou na medicina? Como foi que você chegou a ter obesidade? Conta aí pra gente um pouquinho. Jóia, vamos lá. Bem, em primeiro lugar, eu que agradeço, né, Henrique, tem te acompanhado aí nas redes sociais, né? Tá fazendo bastante live aí, levando bastante conhecimento aí para todo mundo, né, cara? Acho isso muito importante, né? Acho que ainda somos poucos, né, que encaramos a medicina e a nutrição dessa maneira aí, né? Mas devagarinho acho que a gente tá plantando aí, né, uma sementinha aí, e se Deus quiser a gente vai conseguir espalhar as boas novas aí, né? Exato. Vamos fazer o pessoal cair na realidade, né? Bem, tu já contou um pouquinho da minha história, né? Eu sou formado Eu me formei em 1998, cara. Então eu sou um péssimo matemático. 21 anos de formado. É um bocado de tempo, viu? É um bocado de tempo. 21 anos de formado, né? Eu sou ginecologista de formação, especialista em gestação de alto risco também. E sou pós-graduado, fiz a pós-graduação em nutrologia, né? Realmente, assim, vou te falar, Henrique, se tu perguntar para mim o Dr. Fábio de 2000 até 2016 e o Dr. Fábio pós 2016, sabe? São dois médicos completamente diferentes, né? Infelizmente, até 2016 eu era um médico tradicional, vamos dizer assim, né? As mesmas coisas que a gente vê que estão errado hoje, mas eu fazia errado, entre aspas, até 2016, né? Porque eu tinha uma concepção completamente diferente. Tu fez nutrição também, né, Henrique? Tu é formado eu tô terminando esse ano. Perfeito. Então tu deve observar também, né? Eu acho que tanto na nutrição, mas na medicina é pior ainda, cara. Na medicina a gente não estuda, já não existe uma cadeira dentro da medicina que fala de nutrição, né? Então a gente não ensina as pessoas a comer, a gente não sabe. O médico hoje, o médico é formado para tratar a doença, passar comprimido e infelizmente
não existe mais, assim, uma medicina, e isso está cada vez pior, né? Não existe uma medicina preventiva onde, com o objetivo, assim, de realmente de prevenir doenças, de orientar os pacientes. Hoje o médico, basicamente, ele prescreve remédio, trata a doença e não fala em prevenção e mudança de hábitos, nada disso, né? Aham. E, infelizmente, eu demorei 16 anos para aprender isso. 16, por aí, uns 15 anos de medicina para aprender, né? Eu tive que sentir na pele, que nem tu falou, já fui obeso, né? Eu já tive obesidade, tive esteatose hepática, pré-diabetes, hipertensão. Então, eu precisei passar por tudo isso para começar a estudar sobre alimentação, depois fazer vários tipos de dietas diferentes e não ter resultado nenhum. Conheci a low carb, comecei a estudar sobre low carb, cetogênica, jejum. E gostei tanto que comecei a atuar na área, fiz a pós-graduação em odontologia. Hoje eu tenho um consultório voltado principalmente para essa questão aí de uma saúde mais integral, né? Visando orientar os pacientes numa alimentação low carb, cetogênica, estimular a atividade física, né? Tanto que eu tenho no meu perfil, tá escrito assim, mais saúde, menos remédio, né? Então é o que eu tenho lutado aí para tentar fazer os pacientes também entenderem isso, a importância da nutrição e da atividade física na saúde, né, cara? Focando mais em desprescrever, né? Exatamente, cara. Tentar tirar remédios, né? Em vez de dar mais remédios, tentar diminuir a prescrição de medicamentos aí, cara. Exato. Essa é a minha história. Como foi que você começou a ganhar peso, cara? Cara, e assim, você chegou a quantos quilos? Conta aí um pouquinho dessa parte da sua vida. Eu cheguei a 103 quilos, né? Eu tive obesidade, quase obesidade grau 2. Meu IMC chegou ali uns 33, mais ou menos, né? E eliminei em torno de 23 quilos aí. O meu peso hoje ele varia, assim, eu consigo manter ele. Eu voltei a praticar atividade física, depois a pandemia no passado ali acabei parando um pouco, né? Agora voltei com tudo a praticar atividade física. Então, meu peso, ele gira em torno assim, de 84, 83, 85 quilos. Chega mais ou menos nessa média aí. Uhum. Então, eu eliminei em torno de 20 e poucos quilos aí. Num processo aí que demorou um total de 10 meses para chegar onde eu queria, né? Mas vem me mantendo no mesmo peso basicamente há 4 anos ou 5 anos, mais ou menos, né? E aí, isso é resultado de mudança de hábito, né? É isso que a gente tenta embutir na cabeça das pessoas, né? Então... Você chegou a ter todos aqueles problemas, apneia, essa coisa toda? Sim, eu usei CPAP por um bom tempo, né? Eu tinha apneia do sono, eu tinha ronco grave, apneia do sono. Então eu usei CPAP por muito tempo. Eu tive esteatose hepática grave, com alteração de função hepática, inclusive, TGO e TGP elevado, sim. Ferritina alta, né? O pacote completo. TGO e TGP elevado, ferritina alta. Caramba! Na época... Você atribui isso... Tinha muito a ver com o seu estilo de vida na época? Você realmente comia muito mal, mas, assim, muito plantão, muita coisa dessa natureza? Eu particularmente, eu faço ainda plantão, né? Não tanto quanto alguns colegas, assim, que são muito loucos na escala de plantão, mas eu sempre fiz plantão. Mas realmente, cara, eu me alimentava muito mal, sabe? Eu nunca fui muito do doce. Eu não sou uma pessoa assim que tem problemas com doce, mas em compensação, salgado, eu era muito da massa, sabe? Eu era muito da massa e muito arroz, cara. Eu era apaixonado por arroz com molho, entendeu? Qualquer coisa que tivesse molho, eu pegava uma quantidade absurda de arroz e molho e muita massa. Com molho e... Nossa, e comia valendo mesmo, sabe? Fora as baboseiras, né? Que a gente acaba comendo, os processados ali e tal, né? Mas eu era o obeso do salgado, né? Mas do salgado de porcaria, comendo só processado e ultraprocessado, entendeu? E aí você conheceu a low carb em 2016? 2016. Que eu tava assim, como realmente... Foi assim? Você tava em busca, né? O que me chocou, eu vou te falar assim, às vezes a gente tem que ter um start, assim, né? Falar, poxa, agora o negócio pegou, né? Eu já tava sofrendo... Dormir com CPAP é terrível, cara. Não sei se alguém que imagina, segue... Viu? É uma coisa pavorosa dormir com tal do CPAP, sabe? Mas o que mais me chocou, cara, foi umas férias de fim de ano que eu fui de férias, peguei 2 semanas de férias, ou mais ou menos. E quando eu voltei, cara, no primeiro dia útil que eu fui me pesar na balança, aquilo realmente assim... E daí eu tinha invadido os 3 dígitos, sabe?
Entendi. Aquilo realmente me chocou. Assim, eu falei, meu Deus. Pegou pesado. Passei do 100. Eu falei, daqui para frente vai piorar muito, né? E isso ali deu o start, assim, de eu chegar em casa, fazer uma reunião familiar, chamar a esposa e falar assim, olha, ou eu mudo, ou tu vai ficar viúva em breve, né? Eu já tô com um monte de problema, a tendência é que a coisa só piore, né? Então, realmente, eu tenho que tomar uma atitude, mas eu preciso da tua ajuda. Porque isso foi outra coisa que eu aprendi. Como é importante o apoio familiar, né? A gente tentar levar as pessoas da família junto, né? Aham. Porque até então eu tinha tentado emagrecer, mas assim, ela não me ajudava muito. Eu tentava seguir uma alimentação mais regrada, chegava em casa, tinha uma lasanha para mim fazer, né, cara? Então, é impossível, né? Aí é cruel. Sim, pois é. Modéstia à parte, eu faço uma lasanha sensacional, que faz muito tempo que eu não faço. Deixei de lado a lasanha. Mas, sim, e como ajuda dela, claro, ela me incentivou, né? Daí, realmente, eu comecei a fazer uma alimentação low carb muito certinho, comecei a estudar e tal. E daí, consegui perder peso, né? E eu era uma pessoa extremamente sedentária, também não praticava atividade física na época, né? Então, isso, a partir desse momento aí, depois, né, realmente, assim, modificou a minha vida. Esse choque não foi nem tanto as doenças, foi os 3 dígitos na balança que me fez agir. Entendi, E falar, não, entendi. agora vai, agora eu vou mudar. Né? E mudou E, tudo. imagino, imagino. E por que low carb? Você tentou, sei lá, tentou a restrição calórica, as dietinhas padrão, como foi? Tentei. Eu tentei outras dietas, realmente restringir calorias mesmo, né? Mas eu sempre tive muita dificuldade, porque a gente sabe, né, os mecanismos da fome aí. Então, quando faz uma alimentação com todos os macronutrientes, aí mesmo comendo carboidratos e tal, né? Aquela famosa assim, torradinha de manhã, né? O pãozinho Aham, integral, arroz integral, a gente sabe que é uma fome eterna, né? Então é vivia com verdade. fome, é impossível, eu não conseguia levar isso por muito tempo, né? Então não tinha sucesso, não adianta. E daí com a low carb, realmente aquilo é muito fácil controlar a fome, né? Então, a partir do momento que eu comecei a estudar do low carb, entender um pouco mais a fisiologia do negócio, mecanismos da fome, o negócio realmente assim foi muito fácil, né? E as Show. pessoas têm às vezes as pessoas acham, eu escuto muito no consultório assim, poxa, mas o que eu vou comer, né? Por incrível que pareça. Incrível. As pessoas, quando eu passo uma orientação nutricional, né, eu não prescrevo uma dieta, eu passo uma orientação, como é que funciona uma Uhum. alimentação low carb cetogênica, mas as pessoas perguntam para mim, tá, mas o que eu vou comer, doutor? Eu falo assim, como assim, o que tu vai comer, gente? Eu falo, meu, tem tanta coisa para comer, Tanta comida, tanta coisa para comer, pô. pois é. As pessoas, elas colocam, né, aquele negócio de cavalo aqui, eu sempre esqueço o nome Uhum. disso, mas não conseguem ver a vida se não tem arroz, feijão e uma massa. Exato. Parece que não É. existe refeição, né, cara? Então, é uma coisa de E aí, louco. e aí, e aí no sul tem uma comunidade italiana grande, né? Não sei se na sua cidade tem bastante. Na minha cidade, tem muita descendente de alemão. Certo. Aqui, a Lemoada é mais alemão mesmo. Mas tem descendente de italiano também e tal. Felizmente, eu sempre fui muito do churrasco, né? Eu sou catarinense, mas a minha família, por parte de pai, é gaúcha. Então, Facilitou, né? pô, facilita muito, né? Cara, Facilita vamos, muito. vamos, vamos falar um pouquinho sobre a questão da saúde da mulher, então, porque eu acho que o pessoal está aqui tá interessado nesse assunto. Eu divulguei bastante que a gente ia conversar. Fala um pouquinho quais são as principais patologias que podem atingir aí o trato reprodutor feminino, e aí depois a gente vai trabalhando cada uma, as mais importantes, vendo aí a conexão com a alimentação e tudo mais, e o que é que tipo de solução pode acontecer, óbvio. É lógico que o nosso objetivo não é fazer nenhum tipo de consulta, mas dar Claro. orientações gerais que as pessoas possam, de repente, já melhorar pelo menos algum desses sintomas. Perfeito. Vamos lá, né? Com uma alimentação baseada em comida de verdade, né? Low carb, cetogênica, acaba influenciando diretamente assim em grandes, nas principais doenças que acometem as mulheres, né? Desde uma má alimentação, as mulheres sofrem muito de anemia, né? Uhum. Mas candidíase, né? Qual é a mulher que nunca teve uma crise de candidíase?
ovários policísticos, né? Acho que é o campeão, a síndrome dos ovários policísticos, endometriose, né? É outra doença. Alguns tipos de câncer têm total relação aí com má alimentação e obesidade, câncer de mama, câncer de endométrio. Se tu for olhar, a própria tensão pré-menstrual pode piorar dependendo da alimentação. Então, uma alimentação rica, nutricionalmente falando, pode ter alguns minerais e vitaminas aí que facilitam, que melhoram a tensão pré-menstrual, né? Então, essas seriam as principais. Mas, assim, indiretamente, eu não digo como uma causa, mas talvez a gente fale um pouquinho de predominância estrogênica, a gente vai acabar talvez entrando nisso, mas, por exemplo, miomas, adenomiose, cistos nas mamas, câncer de mama, eu já falei, né? Então, são todas situações que as mulheres enfrentam e que têm uma total relação com maus hábitos, com sobrepeso e obesidade. Interessante, interessante. Eu tenho visto muitas pessoas falando sobre a questão de endometriose. Tipo assim, é algo que tem chegado muito até mim. Ah, eu tenho Sim, endometriose, eu tenho endometriose. Não sei se você percebeu isso no seu consultório. O que totalmente. é a endometriose e qual é a relação que ela tem com esse nosso estilo de vida hoje atual? Perfeito, né? A endometriose, sim. Então, vamos lá. A camada interna do útero, que é o que a mulher menstrua todos os meses, né? Existe uma camadinha que a gente chama de endométrio, né? Então, esse endométrio, ele sofre ação hormonal durante o mês, ele se espessa e depois ele sofre ação de progesterona para preparar o útero para uma gravidez. Não engravidando, a mulher menstrua, isso é o endométrio. Endometriose é quando tu tem pontos de endométrio fora do útero, onde ele não deveria existir, né? Ah, tá. Então pode ter assim na região pélvica, é o mais comum na região pélvica, nos ovários, mas pode acometer intestino, existe endometriose pulmonar, tá? Claro que é o mais Sério? raro, Até sério, no pulmão? até no Caramba. pulmão, tá? E essa Mas, migração é pela corrente sanguínea? olha, não se sabe ao certo o mecanismo, tá? Hum. Mas se supõe que sim, né? Pela corrente sanguínea. E a gênese da endometriose, o que se supõe eventualmente, uma mulher com maior quantidade de estrogênio, né? Ela acaba, quando vai menstruar, acaba refluindo esse sangue, em vez de descer esse endométrio, acaba refluindo para as trompas e caindo dentro da cavidade abdominal e gerando Ah, entendi. endometriose, tá? Entendi. Esse é um Entendi. mecanismo que se supõe. É um mecanismo proposto. Não tem nada firme ainda em relação à Isso, fisiopatologia, né? exatamente, tá? Entendi. Mas é uma doença extremamente comum, tá? Em torno de 6 a 10% das mulheres têm endometriose hoje, né? Pacientes com história de dor pélvica crônica, né? Até 75% dessas mulheres com dor pélvica crônica podem ter endometriose. E pacientes inférteis, entre 25 a 50% das mulheres com história de infertilidade, muito provavelmente têm endometriose. Então, são números assim bastante elevados, né? E o que tem a ver com a alimentação, né? Vamos falar de alimentação. Primeiro, que a endometriose é uma doença inflamatória. Então, tu melhorando os Certo. hábitos, né? Acaba melhorando a questão dor. Eu não digo assim, mudando a alimentação vai curar da endometriose? Muito provavelmente não. Mas, assim, vai impedir uma evolução, que o grau se torne maior, que venha a ter um congelamento, melhora da dor, né? Então, a alimentação por si só, como a gente sabe, né? Quando a gente se entope de açúcares processados, ultraprocessados, né? Isso gera todo uma inflamação crônica, né? Aumenta aí fator de necrose tumoral, interleucina 6, 8, né? Que são tudo citocinas inflamatórias, então pioram a inflamação e automaticamente vão piorar as dores pélvicas, né? Outra coisa da alimentação ruim, né? Eu vi fazendo a live antes com, meu Deus, Felipe. cara, com o Felipe, isso. E Aham. vocês falaram do ômega 6, né? Isso. O ômega 6 também, né? Ele também, o ômega 3 ele desencadeia toda uma cascata anti-inflamatória, né? E o ômega 6 ele vai desencadear toda uma cascata inflamatória. Então, uma alimentação ruim também inflama mais, também piora
as dores da endometriose, né? Então, a partir do momento que tu começa uma alimentação com restrição de carboidratos, uma alimentação low carb, diminui a insulina, diminui a obesidade inflama, né? Diminui o Aham. consumo de ômega 6, então automaticamente tu vai ter uma diminuição de toda essa atividade inflamatória com uma melhora dos quadros de endometriose e das dores, né? Mas tem um outro fator muito importante. A endometriose, ela também depende, o que faz esse endométrio crescer e proliferar mais? É o que a gente chama de o estrogênio, né? Certo. E quando a mulher está acima do peso, está se alimentando mal, tem essa insulina elevada, né? Consome muitos processados, ultraprocessados, o que vai acontecer? Ela vai ter o que a gente chama de uma predominância estrogênica. Ela Hum, passa a produzir muito estrogênio. E esse excesso de estrogênio, o que vai acontecer? O estrogênio ele age diretamente no endométrio. O estrogênio é o responsável pelo crescimento dessa camada do útero. E isso vai acontecer entendi. fora do útero também, nesses pontos de endométrio. Então, piora muito mais os quadros de endometriose, né? Então, a partir do momento que a mulher começa a perder peso, se alimentar melhor, além do fator inflamatório todo, que reduz a dor, ela vai diminuir essa predominância estrogênica que acontece na obesidade, no sobrepeso e numa alimentação com processados, ultraprocessados, né? E vai diminuir essa predominância estrogênica, automaticamente também vai reduzir o quadro de endometriose, sabe? Eu sei que Interessante. é um pouco complexo, talvez para quem está ouvindo a gente, mas né, eu estou tentando ser o mais didático possível. Mas faz todo sentido. A gente sabe que tem uma enzima, que é a aromatase, né, que transforma o Exato. hormônio masculino em hormônio feminino. Né? E ela, predominantemente, ela atua ela está atuando exageradamente, vamos dizer assim, quando a pessoa tem excesso de peso. No caso do Exato. homem, acaba dando características femininas, né? Perfeito. Cresce as mamas, diminui o tamanho de pênis, essa coisa toda. Isso também acontece na mulher e Também. desencadeia esse tipo de problema? Isso, exatamente. Também acontece na mulher, né? É, o tecido adiposo produz muita aromatase, né? Então, a aromatase que é essa enzima que faz essa aromatização, então converte a Uhum, testosterona em estradiol, e o mesmo processo acontece nas mulheres também, né? entendi. Então, também, essa é uma outra forma de aumento do estrogênio e dessa predominância estrogênica. Entendi. E contaminantes ambientais, existe essa possibilidade também, Fábio? Com certeza. O bisfenol A, né? Hoje já acho que já tem bastante, tem uma campanha aí, tem muitos potes plásticos, enfim, está se fazendo muitos plásticos bisfenol free, né? Livre de Uhum. bisfenol. Mas o bisfenol também altera, né? E aumenta os estrogênios, né? E tem também, por exemplo, soja, também tem uma ação aí, um fitoestrógeno que pode eventualmente também causar predominância estrogênica, né? Entendi, entendi. Você falou soja agora e me veio à mente uma coisa que muitas pessoas falam a respeito da questão da isoflavona de soja. Existem, realmente parece que existem alguns estudos que mostram um efeito positivo para as pessoas, para mulheres. Uhum. E eu acredito que deva ter o outro lado também, porque sempre tem, né? Sempre tem os dois lados. Na tua opinião, o uso da isoflavona é interessante? Não é interessante? Como você vê isso aí? Olha, a isoflavona ela pode ser uma alternativa em casos de mulheres realmente no climatério ou menopausa, tá? Certo, certo. Mas se engana, isso eu vejo muito assim, muitas mulheres fazendo reposição hormonal e achando que estão usando a isoflavona ou a tibolona. A tibolona também é um fito-hormônio, né? É um hormônio natural também derivado da soja. Tanto a tibolona quanto a isoflavona são derivados da soja, né? São fito-hormônios, mas eles agem nos mesmos receptores do estrogênio, né? Então, o que significa isso? Que independente se tu fizer uma reposição hormonal usando um estrogênio sintético, né, usando um estradiol para reposição hormonal, ou usando uma isoflavona ou uma tibolona, você vai ter os mesmos efeitos colaterais que uma reposição hormonal convencional. E Hum, se tem uma falsa ilusão de que não, mas eu estou tomando a isoflavona, né? é Ou eu estou natural, né? isso, exatamente. Ou eu estou tomando a tibolona, daí não tem problema. Não, tem problema sim.
Tanto que é contraindicado, por exemplo, pacientes com história de câncer de mama na família, né? Quando não se faz reposição hormonal, e pelo fato de ser um fito-hormônio, a isoflavona ou a tibolona, tu também não pode usar, porque vai ter a ação no receptor de estrogênio do mesmo jeito, aumentando o risco de câncer de mama. Tá? Entendi. Então, Interessante. E assim, é vendido como a soja como se fosse assim um superalimento por ter essas propriedades. Isso não é tão interessante, principalmente se você é uma mulher jovem que não está no climatério, né? Com então certeza. Não faz sentido você aumentar a quantidade de estrogênio, mesmo que seja análogo, por conta disso, né? Exatamente. Você já tem a sua produção, né? Sim, exato. Não tem sentido algum realmente, tá? Interessante. Eu sei que, Fábio, a endometriose, então, o tratamento definitivo, existe medicamento para isso ou o tratamento definitivo é só cirúrgico? Olha, hoje se faz muita pouca cirurgia, tá? Certo. Pegando uma aguinha aqui. A cirurgia hoje realmente se diminuiu muito os índices de cirurgia, né, da endometriose, né? Então, assim, como a gente está conversando aqui, o certo seria tu orientar a paciente em relação à mudança de hábitos, né? Diminuir essa inflamação crônica, perder peso e melhorar a alimentação, né? Tanto no sentido de diminuir os processados, insulina, inflamação, ômega 6, né? Então, essa é uma parte do tratamento. Que deveria, pelo menos, ser explicado para os pacientes, né? Então, essa é uma parte. A segunda parte, realmente, assim, hoje existe tratamento, né? Justamente, o objetivo do tratamento é diminuir essa ação do estrogênio nesses pontos do endométrio, né? Entendi. Então, tem que ser avaliado caso a caso, mas uma paciente realmente que sofre muito com dor pélvica, né? Na menstruação isso se agrava muito, mas fora da menstruação as mulheres costumam ter dor pélvica crônica, ter dor para ter relação. Para ter uma ideia, não sei se sabia, mas existem associações no mundo inteiro de mulheres portadoras de endometriose. Tá? Nossa. Então é uma coisa bem mais prevalente do que a gente imagina, né? Sim, e não só, ela é extremamente incômoda, tá? A vida da mulher pode se tornar extremamente desconfortável, né? Porque a gente tá falando uma dor, não é assim, uma dorzinha. É uma dor incômoda, chata, que incomoda, atrapalha a vida sexual do casal, da mulher, né? Cólicas menstruais terríveis, né? Então é uma coisa que tem um impacto muito negativo na vida da mulher, dependendo do grau, sabe? Então o tratamento passa pela mudança de hábitos, mas passa muitas vezes por esse bloqueio aí do estrogênio. Então tu tem que usar algum tipo de progesterona, né? Então hoje a gente tem alguns anticoncepcionais à base de progesterona, que nem o desogestrel. A gente pode lançar a mão dos implantes hormonais. Existe o Implanon, que dura 3 anos. A gente usa muito hoje um implante de gestrinona, né? A gestrinona é o famoso chip da beleza, que a mulherada adora. A gestrinona é muito boa no tratamento da endometriose, ela melhora muito essa questão do endométrio ali. E é o chip da beleza, por quê? Porque ele é um tipo de uma progesterona que ela acaba melhorando a parte androgênica da mulher também. Entendi. Então, uma mulher que malha, faz atividade física e se cuida na dieta e usando uma gestrinona, ela acaba melhorando a endometriose ou alguns outros quadros, distúrbios menstruais aí, e por tabela ainda fazendo atividade física, controlando a dieta, por ter uma ação androgênica, acaba melhorando massa magra. Então a mulher, né, tem um ganho de massa, perde gordura, né? Entendi. Esse é o famoso chip da beleza. E também tem os DIUs hormonais, né? O Mirena seria o mais indicado nesses casos. Né? É o mais famoso. E é o mais famoso também. Então, mas tudo isso você falou depois que a gente corrigir a alimentação. Exato. Entendi. Tá? Se os sintomas continuarem, né? Faz uma coisa meio concomitante, assim, né? E a mulher com certeza vai ter uma melhora muito grande na qualidade de vida, né? Porque, olha, quem tem endometriose em grau mais avançado, assim, realmente é uma coisa que atrapalha muito a vida da mulher, sabe? Entendi. E o diagnóstico é feito, o sintoma principal é essa questão do sangramento, das dores, mas o diagnóstico tem que ser por ultrassom, é feito de que forma? Olha, nem sempre a endometriose ela aparece na ultrassonografia. Existem ultrassons específicos, né, para pesquisa de endometriose, com preparo do intestino, né, que dá para fazer. Mas a endometriose ela pode ser um diagnóstico de exclusão também, né? O que significa isso?
É porque a história costuma ser muito característica, né? É uma mulher que tem dor pélvica crônica, né? Quando a gente fala crônica, é dor todos os dias na barriga. Ela tem dor, 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 dor. Tem dor para ter relação, piora das cólicas menstruais, pode ter dor para evacuar, tá? Então, são sintomas assim característicos, dificuldade para engravidar, né? E por que eu falo que é um diagnóstico de exclusão muitas vezes? Porque o ultrassom ele pode dar normal, tá? Mas daí tu investiga outras causas de dor pélvica. Tu avalia o útero e ovários, faz um ultrassom, ok, deu normal, os ovários são normais, o útero está normal. Tu avalia a parte urinária, não tem nenhum problema urinário que justifique dor. Tu avalia o intestino da paciente, tu não acha nada no intestino. Ok, poxa, não tem nada urinário, o intestino está normal, a região pélvica está normal, a mulher morre de dor, tem dor para ter relação, tem cólica menstrual, tu excluiu tudo. Só sobrou endometriose. Exatamente. Então, é um quadro típico de endometriose. Então, tu trata como? E na grande maioria das vezes, realmente, tu começa a tratar as pacientes e ela tem melhora da dor mesmo, né? Então, entendi. tá? É bem presente isso. E aí você falou Sim. em dificuldade de engravidar. E a gente sabe que dificuldade de engravidar também tem a ver com ovários policísticos, né? Com A certeza. gente pode falar um pouquinho sobre essa questão aí, que está intimamente conectado com a questão da resistência à insulina, né? Totalmente, né? Os ovários policísticos, uma pequena porcentagem das mulheres, né? A maioria das mulheres que têm ovários policísticos, elas têm um perfil muito semelhante, assim, né? São as pacientes que estão um pouco acima do peso, ou bastante acima do peso, né? Oleosidade na pele, acne, pelos, né? Normalmente é esse perfil. É raro tu ver uma paciente, acontece, mas é muito raro tu ver pacientes magras com ovários policísticos. Normalmente, Entendi. essas pacientes mais magras com ovários policísticos, às vezes elas têm uma resistência ao FSH, né? Uma resistência natural ao FSH e acabam formando ovários policísticos. Mas mesmo a paciente eventualmente mais magra e que se alimente muito mal e comece a desenvolver uma resistência à insulina, também pode desenvolver ovários policísticos, né? Então, vamos falar para as mulheres entenderem aqui, né? Tá, mas o que tem a ver eu comer, eu me alimentar mal, a insulina e os meus ovários, né? Então, para a mulherada entender, o que seria um ciclo menstrual normal, né? O ciclo menstrual é dividido em duas fases, primeira fase e segunda fase. Então, nessa primeira fase do ciclo, que é quando a mulher menstrua, menstruei primeiro dia, ali se inicia a primeira fase do ciclo, né? Certo. A mulher começa a produzir um hormônio que a gente chama de FSH. O que esse FSH tem que fazer? Nos primeiros 15 dias ali, ele vai pegar, tem os óvulos dentro dos ovários, né? E o FSH ele começa a aumentar de valor, os ovários vão produzir estrogênio para aumentar o endométrio para poder receber uma gravidez, então vai espessando esse endométrio. E sob a ação do FSH, um desses óvulos ele vai começar a amadurecer. Ele vai amadurecer, 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 até que ele chegue num nível tal de FSH e de estradiol. O estradiol é que dá o sinal. A mulher, faz um pico de hormônio que chama de LH. O LH vai fazer o quê? A mulher vai ovular, né? E daí, sob a ação do LH, ela ovulou. Esse óvulozinho cai dentro da cavidade abdominal, as trompas vão lá e pegam. E forma um cisto que a gente chama de corpo lúteo no ovário, que produz progesterona. A progesterona ela vai fazer com que esse endométrio se torne bem regular e prontinho para receber um nenenzinho. Não engravidou, cai progesterona, a mulher menstrua. Acabou-se. Isso seria um ciclo menstrual normal. A mulher está se alimentando mal. Estou comendo um monte de carboidrato, produtos processados, ultraprocessados, estou acima do peso, né? E começa a desenvolver resistência à insulina. A insulina já não dá conta de tanto açúcar e começa a aumentar a insulina. A insulina, o que ela vai fazer? Ela tem uma ação direta nos ovários e nas suprarrenais e começa a estimular a produção de andrógenos, né, de hormônios masculinos. Entendi. Por isso que a característica dos ovários policísticos é oleosidade, acne, a mulher não menstrua, né? Surgimento de pelos e a característica do monte de cistozinhos nos ovários. Então, a insulina, ela vai lá no... A oleosidade, o fato de não menstruar e a presença de pelos, caracteristicamente, são características masculinas que começam a aparecer na mulher. Exato, exatamente, tá? E então, essa insulina, ela vai agir nos ovários,
nas suprarrenais e começa a produzir esse excesso de hormônio masculino, que vão dar essas características, né, da oleosidade, acne, pelos. Esse excesso de andrógenos que está sendo produzido vai acontecer o quê? O que a gente já falou antes, a aromatização. Certo. Ele é aromatizado e vira estradiol, tá? E a insulina, ela age lá no sistema nervoso lá e diminui a produção de FSH. Então a mulher não consegue ovular, não consegue maturar um óvulozinho. Por isso que forma um monte de cistozinho. São vários folículos que ficam ali e nenhum fica maduro. Então enche de folículos, né? E dá esse aspecto policístico, né? Entendi. Então a mulher fica hiperestrogenizada, né? Fica com endometriosão espesso lá e fica com essas características todas por causa desse excesso de testosterona, tá? Então essa é a característica aí que a insulina age. Então ela tem uma alteração hormonal central, mas também diretamente nos ovários e nos suprarrenais, aumentando a testosterona. Entendi. Tá? Entendi. No caso do ovário policístico, então, sendo assim tão dependente da questão da resistência da insulina, o fato da mulher regular a dieta e emagrecer é praticamente colocar em remissão a doença. Exatamente. Por que eu falo para ti, né, que no início lá da live falei para ti que eu era um médico até 2016 e outro hoje, né? O que eu fazia e o que a grande maioria dos médicos faz, né, em consultório? A mulher tem ovários policísticos. Então tá. Eu vou te passar, né, normalmente o selênio, o diane, que são os mais famosos, né? Não, vou te passar um anticoncepcional aqui e tal, tu toma, vai melhorar tudo. Melhora, com certeza. Por quê, né? Porque o selênio e o diane, eles têm um progestágeno que tem uma ação antiandrogênica. Ou seja, vai diminuir os níveis de testosterona, né? Diminuir os níveis dos androgênios, obviamente vai melhorar a pele, melhora a acne, diminui os pelos, né? Porque essa progesterona tem ação antiandrogênica, né? E automaticamente, a partir do momento que tu tá tomando o anticoncepcional, né? Tu vai suprimir ali o FSH, o LH, e automaticamente os folículos também vão desaparecer, né? Entendi. Então, tu vai estar tratando os ovários policísticos, tu vai estar tratando uma consequência da resistência à insulina. Mas a partir do momento que a mulher parar de tomar esse anticoncepcional, ela vai perder essa ação antiandrogênica, a insulina vai voltar a agir ali nos ovários e vai voltar tudo de novo. Então, tu não está tratando assim, a causa. Ela vai querer, eventualmente, ela vai querer parar porque ela vai querer engravidar, né? Sim, principalmente exato. Quando as características da patologia se tornarem bem amenas, ela vai dizer, pô, então agora eu já posso engravidar porque eu já devo estar normal. Quando ela deixa, aí não consegue engravidar porque as características, a fisiopatologia volta toda a ser o problema. Perfeito. Muito interessante. Eventualmente, nessas pacientes, né? Infelizmente, sempre tem pacientes que são resistentes, né? A mudar a alimentação, né? É muito complicado. Eu não julgo ninguém porque é uma tarefa árdua. A gente mudar de hábitos, né? Não é fácil, né? Você que passou por isso sentiu na pele, né? Como exatamente. É difícil, né? Então é muito complicado tu mudar de hábitos. Assim, eu não julgo ninguém. Eu vou te falar assim, ó, que no meu consultório lá, se me perguntar assim, tá, qual é o índice de sucesso para tratamento de obesidade? Cara, eu tenho um índice de falha muito grande, né? Porque as pessoas desistem, porque mudar de hábitos exige uma força descomunal, né? A gente tem que estar muito estimulado realmente para conseguir mudar de hábito. Então, às vezes, a gente tem mulheres que querem engravidar, que sofrem de vários policísticos, têm essa dificuldade, mas que não estão dispostas ou não conseguem mudar. Então, alternativamente, né, a gente entra com anticoncepcional por um período, os ovários estão normais, ali bonitinho, tu vai entrar com metformin, né, para melhorar a resistência à insulina, e tu acaba usando o indutor da ovulação aí para ajudar a mulher a ovular e tal, e conseguir uma gravidez eventualmente, né? Entendi. Você falou em anticoncepcionais. Assim, a gente vê muitos ginecologistas sugerindo anticoncepcionais como formas de tratamento. A gente sabe que os anticoncepcionais, pelo próprio nome, né, eles são anticoncepcionais. Eles vão atuar diminuindo a probabilidade, quase zerando a probabilidade da mulher engravidar.
Perfeito. Como é que eles funcionam e que tipo de efeitos colaterais, efeitos adversos podem ser esperados? Você recomenda o uso de anticoncepcionais, assim, irrestritamente? Você acha que existem alguns que são melhores, outros que não são? Fala um pouquinho Perfeito. sobre eles. Os anticoncepcionais, eles evoluíram muito, tá? Certo. Em comparação com os anticoncepcionais aí de 40 anos atrás, as doses dos hormônios, felizmente, diminuíram bastante, né? Então, existem anticoncepcionais super modernos com uma dose mínima de hormônio que consegue ter uma ação anticoncepcional, né? Uhum. Claro, o hormônio sempre traz risco, né? Certo. O hormônio pode eventualmente, principalmente a questão de trombose, né? O surgimento de microvarizes, retenção de líquido, né? Faltam estudos para assim poder comprovar, dizer assim, não, tem relação tomar hormônio, uso anticoncepcional e câncer de mama. Isso tudo é muito vago, não tem nada assim que afirme de pé junto, né? Mas vamos falar mais dos problemas vasculares, eventualmente, né? Mesmo assim, uma paciente rígida, né? O que eu diria rígida? Uma paciente que faz atividade física, que não está com sobrepeso, que está com peso normal, né? Que não tem não está totalmente com o lipidograma totalmente alterado, triglicerídeos lá em Uhum. cima, né? Com LDL de alta densidade, né? Vamos falar certo, porque senão o pessoal vai dizer, fala, Exato. né? Estão dizendo que o LDL não faz mal e agora faz mal. Não, o LDL de alta densidade está elevado. Então, normalmente, quando a gente vê complicações de um anticoncepcional mais graves, né? Vamos falar de trombose, na grande maioria das vezes, assim, dificilmente tu vai ver assim, mas era uma paciente magra, que fazia atividade física, tava com colesterol, Uhum. triglicerídeos, tudo bonitinho. Não, normalmente assim, e não fumava, não. Normalmente assim, usava anticoncepcional, tinha o cigarro junto envolvido, ou estava acima do peso, ou tinha uns baita vasos, né, umas varizes. Tu vai ver o perfil lipídico dela, tá com triglicerídeos lá no alto, HDL lá embaixo, LDL de alta densidade lá em cima também. Então, normalmente as complicações ocorrem em pacientes assim que já vamos dizer assim, tem outros problemas de saúde associados, É tá? engraçado você falar isso, né, Fábio? Porque a gente vive hoje um momento com a pandemia de Covid, essa coisa toda, onde mais uma vez isso é reforçado. É, Que a saúde metabólica é fundamental. E você está me falando sim, aí, mais uma vez, quer dizer, a pessoa está fazendo uso do anticoncepcional, se ela for metabolicamente saudável, a probabilidade dela ter complicações é muito menor, né? exato. Perfeito. Tu É, vê, né? é, é, como é importante. Cara, o que eu acho mais incrível é que não se fala sobre isso, entendeu? Não, Isso que me deixa meio angustiado, porque eu vejo a quantidade de pessoas que está sofrendo ou com o uso de anticoncepcional e tendo problema, ou com Covid, ou com qualquer outra coisa, com SOP, né, que é a síndrome dos ovários sim, policísticos, ou até mesmo com endometriose, e ela vai ao médico e o médico passa o anticoncepcional, passa o medicamento, mas não passa, não diz assim, vamos trabalhar com o nutricionista, pega aqui uma orientação nutricional, não tem isso, né? não Eu tem. acho que esse é um diferencial do seu trabalho, não é não, Fábio? É o que eu tenho tentado levar aqui, realmente, assim, sabe? Justamente colocar isso para as mulheres, né? Que, e se tu for pensar, né, Henrique, assim, ó, a gente tá falando aqui só de saúde da mulher, né? Então, olha na mulher como influencia o peso, né? Mas se tu pensar em doenças, né? É, Se tu pegar as principais causas de morte hoje no Brasil, né? Estão associados aí com hipertensão, derrames, diabetes, câncer, né? Doenças neurológicas. Essas cinco que eu citei, com certeza, estão entre as 10 principais causas de morte no Brasil sim, hoje, sim. né? E praticamente todas elas têm relação com alimentação, cara, né? E maus É, hábitos, né? é verdade, é Então, na verdade. saúde da mulher, idem, né? Na saúde da mulher complica outros fatores, talvez não tão graves, entre aspas, né? Mas que a alimentação influencia, nossa, Cara, eu vejo, na minha época de adolescente barra jovem adulto, eu fui professor durante muito tempo, né? Fui professor uhum. durante 13 anos. E eu era professor de biologia. Então, Opa, acaba que a gente tem muito do que os alunos estão com dúvida, acabam perguntando para a gente. Porque aluno que está na adolescência está querendo
saber muito sobre o corpo, né? E Claro. eu vi uma predominância muito grande de meninas com dores cólicas menstruais muito fortes, né? E eu vejo que isso ainda hoje é algo que, mesmo às vezes até em pessoas de mais idade, né? 40 e poucos. O que causa essas cólicas? É o descamamento do endométrio ou é algum tipo de contração específica? E como isso pode ser melhorado, vamos dizer assim? Perfeito. As cólicas, elas têm, tem a ver com a contração uterina, realmente, né? Mas Certo. claro que daí uma atividade inflamatória exacerbada, isso pode acabar piorando mais, né? Muitas vezes, assim, as mulheres se sentem mais estufadas ali durante o período Uhum. menstrual, né? Então, além da atividade inflamatória mais exacerbada, dependendo, né, o pessoal pode pesquisar depois, né? Mas os próprios food maps, né? Aquela Certo. alimentação que piora também a parte do intestino, que dá um desconforto, um estufamento intestinal, isso também acaba agravando as questões da TPM, as próprias cólicas, né? Hum. Vamos lá, Então, brócolis, couve-flor, feijão, lentilha, tudo trigo, né? O isso, próprio trigo, né? trigo, Também pode exato. influenciar. Também que influencia na questão cólica ali, sabe? Então tá tudo meio que interligado, assim, Entendi, sabe? entendi. Quer dizer, uma Tá? alimentação mais limpa, com certeza vai ter uma menstruação mais limpa, vamos colocar assim, entre aspas, nesse sentido. Exato, exato. E se tu pegar, Entendi. né, já que a gente tocou na cólica, se tu pegar a própria tensão pré-menstrual, né? Alterações de humor, né? Sim. A mulherada, né? Os homens tiram muito sarro, né? Ah, tá de TPM, né? Aham, aham. As alterações de humor, por exemplo, uma alimentação pobre em proteínas, né? Hoje o mundo tá batendo na carne, né? É. Infelizmente, né? Mas, assim, qual que é um dos precursores aí de serotonina, né? As vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B6, né? Ela é fundamental para a produção da serotonina, então tem total relação aí com o TPM, né? Então, alimentação com proteínas, com carnes, né? Podem melhorar as alterações de humor, né? As próprias proteínas, elas são ricas em magnésio, a mulherada se sente inchada durante o período menstrual, retém mais líquido, né? Então, a retenção de líquido, mulheres que têm um pouco magnésio, magnésio baixo, podem reter mais líquido, né? E a gente Hum, sabe que insulina alta retém sódio, então piora também a retenção de líquido, né? Na TPM. E vitamina E, dores nas mamas, né? A mulherada também se queixa de dores nas mamas no período menstrual, na TPM. entendi. O que melhora a dor na mama é a vitamina E. Né? A vitamina E ela tem uma ação nas mamas, é muito boa. A gente usa bastante para mastalgias, né? E aonde que a gente Certo. encontra a vitamina E, né? Numa coisa tão temida, nas gorduras saturadas, né? Não é Na, verdade? são fontes, uma fonte riquíssima de vitamina E que pode melhorar dores nas mamas, né? É Então, incrível como a gente vê esses problemas modernos, todos eles praticamente se resolvem com uma alimentação ancestral. É impressionante, né, Fábio? É é, impressionante. Como a gente se distanciou de como a gente total. deveria ser, né? Pois é. Não, É, é, o ser humano foi capaz, né? A gente evoluiu tanto, né? Mas a gente evoluiu para gerar doença, parece, né? A gente conseguiu se tornar doente, né? impressionante. Eu acho que isso tem muito de arrogância, sabe? Porque a gente começou a mexer com o alimento e transformar esse alimento e nós achamos que aquilo que a gente criou, aqueles produtos alimentícios que nós criamos, eram superiores ao que a gente tinha desenvolvido na natureza, né? Então acho que é por aí. A gente é ainda muito arrogante em achar que a gente consegue ser superior a milhões de anos de evolução. Exatamente, pois é. Esse lado Impressionante. a gente evoluiu muito mal, né? Infelizmente, né? É verdade. Tá, A gente evoluiu ao contrário, né? é, a gente sabe, né, que tem muita coisa envolvida aí por trás, né? Sim. Indústria farmacêutica e alimentícia aí, né? Então, complicado, né, cara? Tem muita grana envolvida, né? Cara, Nossa, vamos falar um demais. pouquinho de candidíase, porque a princípio parece que candidíase não tem nada a ver com alimentação, mas a gente sabe que tem, né? Tem, Fala um tem. pouquinho, né? Porque o principal cândida é a Candida albicans, né? Essa que é Isso. a que está mais presente, que é um Exato, fungo, perfeito. É né? um fungo. A cândida, na verdade, sim, ela não é nenhuma doença sexualmente transmissível, né?
A mulherada tem que ter a cândida na flora vaginal normal, ela serve como proteção, né, junto com os bacilos, lactobacilos, né? Certo. Então ela tem que ter a cândida e os bacilos, lactobacilos, como uma flora normal protetora da vagina, né? Mas, eventualmente, né, as mulheres podem ter crises de candidíase, ocorrer um desequilíbrio dessa flora vaginal, e daí essa cândida, que é normal, passa a se desenvolver em excesso, crescer demais nas colônias ali, né? E daí ela passa a ter sintomas, né? Que normalmente é a coceira vaginal, irritação, ardência, pode ter sensação de assado, machucado, ficar vermelho, edema, né? Ficar inchado realmente, extremamente desconfortável, né? E a gente tem que levar em conta que, sim, o fungo, ele tem algumas características, né? Fungo gosta de calor, fungo gosta de umidade, então a vagina por si só é um ambiente extremamente propício, né? Exato. Que é quente e úmido, né? Então já é um prato cheio. Mas o fungo gosta de um terceiro componente, que é açúcar. O fungo adora açúcar, né? Então, uma paciente realmente tanto que em candidíase repetição, eu sempre peço, eu costumo pedir insulina, glicemia de jejum para ver como tá, né? Porque se enche de açúcar, né, o fungo vai fazer a festa. Pacientes diabéticas sofrem demais com candidíase de repetição e não melhoram, não adianta. Pode dar o antifúngico que for ali, melhora por um tempo, volta, né? Então é extremamente complicado. Então a adoção de bons hábitos, aí melhorando a glicemia, baixando o açúcar, né? Automaticamente vai ter uma melhora aí dos quadros de candidíase também, né? Claro, associado com outros cuidados, né? Com vestuário, roupa íntima de algodão que melhora a respiração, não abafa tanto. Hoje se usa muita calça jeans, né? Roupas apertadas, justas. Isso também acaba esquentando mais, suando, aumentando a umidade. Então são todos esses pequenos cuidados, mas a alimentação por si só, né? Rica em açúcar, o fungo adora açúcar, então é muito mais difícil de tu tratar uma paciente que tem insulina alta, tá? Olha a pergunta do Cristiano. Óleo de coco ajuda a tratar a candidíase? Olha, eu vou devolver a pergunta para ele e aí você aproveita e me ajuda. Se é uso tópico ou é uso oral? Eu já vi. A que ele está se referindo. Eu vou te falar, assim, eu nunca pedi para nenhuma paciente usar óleo de coco, tá? Vou ser bem sincero, assim. Eu já vi colegas falando que melhora e tal, assim, mas a minha experiência clínica com óleo de coco é nula. Eu nunca pedi para nenhuma paciente usar, tá? E seria uso tópico mesmo, tá? Seria uso tópico, né? Uso tópico. Eu já vi colega recomendando e tal, sabe? Mas a minha experiência clínica com óleo de coco é nula. Nunca pedi para nenhuma paciente usar. Entendi. É porque assim, o pessoal, não é o caso especificamente, claro, mas muitas vezes as pessoas descobrem determinado alimento que é considerado um alimento nocivo. O óleo de coco, por exemplo, tem muita gordura saturada, então todo mundo fala que é um veneno, essa coisa toda, e de repente descobre que ele é bom, e aí vê outras aplicações. Então, é bem possível até que tenha uma função, mas não é muito comum a gente espalhar, assim, pegar um alimento e trazer ele para transformar em um alimento que faz muitas maravilhas, né? Exato. Mas, como eu falei, eu realmente não tenho essa vivência clínica. Teria que ter essa vivência clínica para dar uma resposta. Cara, vamos falar um pouquinho, já que a gente falou antes. Você queria falar? Eu ia dizer só que eu já vi, como eu não tenho, mas eu já vi colegas que prescrevem e tal, eu utilizo, então deve fazer bem. Bom, de repente, né? Bom, mal não vai fazer, né? Não, absolutamente. Né? Exatamente, mal não vai fazer. Porque é aquela história do primo no knocker, né? Primeiro tem que não lesar. Né? Se vai fazer bem, aí já é outra coisa, né? Sim, exato. Pois é. Bom, e fala um pouquinho agora sobre a questão do diabetes gestacional. Né? A gente falou essas patologias que acometem a mulher antes de engravidar. E se ela estiver grávida, como é que entra aí, como é que funciona aí essa questão da diabetes gestacional? Perfeito, vamos lá. Claro, o diabetes gestacional, né? Mulheres acima do peso, né? Com sobrepeso, obesidade, aumenta o risco, né? Com história de diabetes gestacional numa gravidez anterior também aumenta o risco, né? Idade avançada.
Então, são fatores de risco aí para o diabetes gestacional, né? O diabetes gestacional, claro, ele tem uma fisiopatologia um pouquinho diferente, né? Na verdade, a mulher grávida, gestante, ela produz um hormônio pela placenta e que atinge o pico entre 24 e 28 semanas, né? Não sei se as mulheres que já gestaram aqui nunca se perguntaram assim, tá, por que eu tomo o famoso copo de água doce, né? A mulherada odeia fazer o teste de tolerância oral à glicose. É verdade. Eu nunca fiz o teste, mas diz que melhorou bastante o gosto, mas ainda é ruim, né? Por que a mulherada... É meio gororoba aquilo ali. Pois é. Um dia eu vou fazer só para experimentar. Vou me sujeitar ao exame, vamos ver. Mas enfim, né? Por que ele é feito entre 24 e 28 semanas, né? Porque a mulher grávida, ela produz um hormônio que chama lactogênio placentário, né? E ele atinge o pico dessa produção desse hormônio entre 24 e 28 semanas. E o que isso tem a ver com diabetes gestacional? É que esse lactogênio placentário, ele acaba competindo com a insulina, né? Então ele dificulta o transporte da glicose, né? Ele atua nos mesmos receptores de insulina, então dificulta esse metabolismo da glicose e a diminuição da glicemia no sangue. E de algumas pacientes acabam desenvolvendo o diabetes gestacional, né? Isso tem a ver parte com sobrar um pouco de glicose para o indivíduo que está crescendo lá dentro, né? Para o embrião. Isso, exato. Mas algumas pacientes têm aí um descompasso na produção desse lactogênio placentário, né? E daí acaba que compete com os receptores da insulina e a glicemia no sangue da mulher vai ficar mais alta, né? Entendi. E daí ocorre esse diabetes gestacional, né? Mas, claro, o fator de risco é estar acima do peso, com sobrepeso, obesidade, idade avançada. Se ela já tiver resistência à insulina, aí a pior coisa tá ainda. Pior exatamente, ainda, né? pior ainda, tá? E daí, claro, que o tratamento, né, do diabetes gestacional inicialmente é através de dieta, né? Então, e seria indicado uma alimentação low carb, né? Até mesmo, esses dias eu vi no grupo ali, as pessoas falando de diabetes, cetogênica e gestação, né? Exato. Teve uma discussão boa ontem, realmente. Pois é, exato. Eu tenho algumas pacientes, eu faço acompanhamento de pré-natal também, né? E tem algumas pacientes que me procuram de colegas, que fazem pré-natal com colegas, ou algumas pacientes me procuram só para orientação dietética em relação ao low carb e tal. Legal. Não tem contraindicação nenhuma fazer uma alimentação low carb na gestação, né? Absolutamente, né? A gente sabe que a alimentação low carb é uma alimentação rica nutricionalmente falando, né? É inacreditável como as pessoas acham que não comer feijão vai dar diabetes, né? Pô, é um negócio assim bizarro, né, cara? Bizarro mesmo. Né? Tem uma crença do brasileiro que pô, feijão é a maior fonte de ferro, né? Exatamente. No caso, aproveitando aqui a pergunta do Cristiano, se a mulher vier a desenvolver diabetes gestacional, aumenta o risco dela ter eclâmpsia, né? Que eu queria que você explicasse um pouquinho. E você aumenta a chance de ter bebês macrossômicos, né? Que são aqueles bebês grandes demais. E aí o problema pode passar para a geração seguinte de uma criança que já tem probabilidade muito maior de ter resistência à insulina, obesidade e tudo mais. Fala um pouquinho sobre isso. Uma paciente diabética gestacional realmente tem uma tendência maior a complicar, né? Desenvolver eclâmpsia, pré-eclâmpsia, né? E a questão dos nenéns grandes, vamos pensar, né? Vamos fazer um raciocínio. Por que o neném cresce, né? Imagina alguém diabético, insulina lá em cima, né? Só que a gente não pode esquecer que a insulina ela é um hormônio anabólico, né? Exato. Ela causa... A insulina não é um hormônio ruim, né? Ela é um hormônio bom desde que em níveis adequados, né? Então, desde que tu não tenha resistência à insulina, uma insulina lá em cima. Mas uma paciente com diabetes gestacional, ela vai ter uma insulina extremamente elevada, né? E essa insulina extremamente elevada age também no desenvolvimento fetal. E como é um hormônio anabólico, o que vai acontecer? Né? O neném vai crescer um monte, né? Vai fazer aqueles nenéns enormes de 5 quilos, 4 quilos e pouco, que daí nasce, o pessoal acha lindo, né? Olha que neném lindo, já nasceu andando, né? Já vai ter que usar fralda M. Mas esses nenéns grandes,
Uma que no pós-parto, né, eles estão acostumados com o regime de insulina lá em cima, né? Então ficam fazendo crises de hipoglicemia, né? Baixando um Uhum. monte a glicose no pós-parto ali. E crescem por esse componente anabólico da insulina, mas um risco muito grande intraútero, essa insulina faz hipertrofia cardíaca. Então existe um risco muito grande tanto que hoje pacientes com diabetes gestacional tu não deixa evoluir naturalmente até o final da gravidez, entrar espontaneamente em trabalho de Uhum. parto, Você interrompe né? antes, né? Tu interrompe antes. Por quê? Porque faz uma hipertrofia cardíaca e tem risco de óbito intraútero, né? Caramba. É, pacientes ali com 37, 38 semanas, tu já marca para fazer indução, né? Interrupção da gestação, principalmente se descontrolado, né? Porque tem risco de hipertrofia cardíaca fetal e morte intraútero, né? Então, Entendi. é extremamente perigoso. E uma coisa muito ruim, hoje já se sabe que bebês de mães diabéticas com mau controle, né? Existem estudos que mostram que lá na frente tu já comprometeu a saúde do teu filho. Vão ser crianças que têm uma tendência desde adultos jovens à obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemia, né? Então já tem um comprometimento, né? Por causa do diabetes mal tratado na gravidez, já está comprometendo a saúde da criança lá quando ela tiver 25, 30 anos de idade, né? Então é Incrível. fundamental o bom controle, cara. Cara, alimentação, estilo de vida. Vamos falar de estilo de Sim, vida, né? Porque aí pois é. envolve horas de sono, alimentação, exercício físico, não se intoxicar fumando e com outras coisas, controlar o estresse, né? Manter um contato com a natureza, meditar ou orar, É, ter uma relação, uma questão espiritual, né? Ter um bom relacionamento familiar. Cara, como o estilo de vida é importante para a gente como indivíduo e para a espécie, né? Para passar para frente as crianças nascerem saudáveis, né? Eu acho exato. impressionante, né, Fábio? Impressionante mesmo. E ainda Cara, a gente. aproveitando a Pode link falar, por favor. da gestação aí, então a gente falou de diabetes gestacional, neném grande, risco de morte intraútero, mas já existem alguns estudos linkando uma insulina elevada, né, uma glicose mais alta, um consumo desenfreado aí dos açúcares com autismo. Era isso que eu ia te perguntar. Então, existe essa conexão realmente, né? Sim, ao que tudo, claro, os estudos são muito iniciais, né? Mas já se está chegando à conclusão de que esse é o grande problema, tá? Essa É, insulina alta, uma glicose alta, aham. E a tá? gente vê esse aumento do número de casos, né, de crianças dentro do espectro, Sim, e isso assim, é o que eu sempre digo, você pode não estabelecer causa e efeito, mas a correlação não consegue ser quebrada. Você tem um aumento sim, desse consumo, um aumento da glicemia, um aumento da resistência à insulina na população e a questão do autismo subindo também. Pode não ser a única causa, mas que tem uma relação forte, tem, né, Fábio? tem, com certeza, É. tá? Cara, a gente já tá uma hora, mais de uma hora conversando. Olha É, só, o tempo passa rápido, né, cara? Muito bom. voa. Muito bom. Cara, e assim, o que eu vi de elogios aqui, de que foi uma live esclarecedora, maravilhoso. Foi assim, show de bola. Realmente muito bom. E eu te agradeço mais uma vez. Eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal, né? E como eu sempre Claro. pergunto aqui ao final da live, eu queria que você indicasse aí um livro, não precisa ser obrigatoriamente livro de nutrição ou de medicina, o que seja, pode ser qualquer livro, um livro que te marcou e que você acha que as pessoas deviam ler. Então, com Perfeito. você. Bem, em primeiro lugar, te agradecer de novo aí, né? Valeu pelo convite aí, né? Vamos ver se fazemos mais lives aí no futuro, né? Vamos sim, vamos sim. Eu Agora tô que eu tendo... acabei meu estágio, eu tô livre. Opa, que beleza. Eu te confesso que, cara, esse ano, assim, acho que eu tô no pior, melhor ano da minha vida, graças a Deus, né? Pior no sentido que eu tô trabalhando demais, assim, né? Mas que isso ao mesmo Uhum. tempo é muito bom, né? Então, mas tá bem corrido mesmo esse ano, olha, graças a Deus não tá, eu tô conseguindo trabalhar bastante, né? Mas de mensagem que eu deixo para as pessoas, assim, né, é que essa nossa uma hora aí tenha tocado as pessoas aí, né, a levar essa informação adiante, né? Então, não é, se não é, pela própria saúde da mulher em geral, né?
Isso que a gente nem chegou a falar de câncer de mama, tá? De Exato. endométrio, né? Mas também tem relação com a obesidade. Então, assim, para as mulheres aí levarem para frente aí todas essas informações para melhorarem o quadro de saúde de vocês, né? Acho que isso é o mais importante, se a gente conseguir fazer as pessoas começarem a tomar consciência e pensar em mudar e conseguirem mudar, né? Excelente, nosso objetivo foi alcançado, né? Em relação a livro, eu leio muita coisa relacionada à medicina mesmo, assim, né? E dietas e tal, assim. Um livro que eu acho muito legal, não sei se o pessoal lê, quem lê em inglês, nunca vi, não sei realmente se tem uma versão em português ou não, que eu li, assim, é um livro relativamente fácil e que mostra muita coisa sobre alimentação cetogênica, que livro é The Keto Reset Diet, não sei se você já leu. Já, eu tenho ele, mas não li ainda, tá na fila. Isso, eu não lembro o nome do autor agora, cara, mas Deixa eu eu posso procurar aqui. É um livro, Procura assim, aqui, eu acho já, que já digito. ele é voltado, assim, para o público leigo, mas que ensina muita coisa legal, assim, fala bastante de alimentação, ensina a fazer uma alimentação cetogênica, para quem tem alguma dúvida, né? Então, acho que é um livro que vale a pena, assim. Eu não sei se tem versão em português, tá? Não, eu acredito que não. É o The Keto Reset Diet. Diet, é do Mark Sisson. Isso mesmo. Dele mesmo. Ele tem Instagram, inclusive, quem quiser seguir ele. Ok, para o pessoal, quem quiser. É. Ele tem Instagram. Ele é um ícone da dieta cetogênica, da dieta paleo, né? E é um Sim, cara pois um cara que já é sessentão, já perto dos 70, mas que tem né, um corpo assim invejável pela própria qualidade de vida que ele leva. Muito legal. Muito exato. legal. E ele não sei se sabia, ele é ultramaratonista. Ah, ainda é ultramaratonista? Não sabia. Legal. Sim. Legal. Ele é adepto da dieta cetogênica, né? E ele faz maratonas de mais de 100 quilômetros em cetose. O cara é Incrível. fera. Incrível. Fábio, como é que o pessoal pode te encontrar? Você está no Instagram, do dr, né, Fábio Rieger, e Isso, você perfeito. tem canal no YouTube, você tem algum outro material que o pessoal possa te encontrar? Tenho canal no YouTube, não tenho conseguido postar muitos vídeos, infelizmente, mas tem bons vídeos lá, né? É tudo DR Fábio Rieger, no YouTube, certo, no Twitter, no Facebook, mas assim, eu uso realmente muito o Instagram mesmo, né? É a rede social que eu mais gosto, assim, e é onde eu mais exponho meu trabalho, né? E quem for de Santa Catarina, região aí, quiser consultar, no Instagram tem os dados ali para consulta e tal. E eu tenho conseguido fazer agora com essa pandemia, né? Acabou que liberaram as consultas online e tal. Então, eu tenho feito algumas consultas online também, para quem desejar, né? Em horário comercial, tá, gente? Porque, por favor, né? Eu tentei fazer à noite, juro por Deus, mas a minha mulher ia pedir divórcio, sabe? Se eu chegasse em casa e ainda ficasse consultando, não, meu Deus, ela me matava. Então, eu tenho feito consultas e tal, online também, né? Mas, assim, no Instagram tem... acho que de todos nós, né, que seguimos essa linha aí, a gente tem muito contato, né? Eu falo menos do grupo ali, cara, eu ando numa correria do inferno, mas assim, acho que todo mundo que segue essa linha, né, as pessoas que a gente conhece em comum, né, todo mundo tem muito conteúdo bom e dá para aprender muita coisa na internet aí, né? Exato. Seguindo as pessoas certas. Claro, a gente sabe que tem muita página falsa aí, low carb, mas... a internet se tornou uma ferramenta muito positiva pra gente, né? Cara, eu quero te agradecer demais a oportunidade, não quero mais tomar teu tempo, eu tenho certeza que você tá aí, já tá em casa, tem sua família para você cuidar e dar carinho para eles. Muito obrigado pela tua participação aqui na live. Vamos manter contato pelo grupo. Quando você vier aqui em Fortaleza, por favor, entre em contato pra gente poder fazer um churrasco. Quando eu descer por aí, pode ter certeza, você como descendente de gaúcho, eu vou demandar um churrasco gaúcho aí quando eu descer lá aí para sua cidade. Mas com certeza, será muito bem-vindo. E o churrasco está prometido, com certeza. Show! Valeu, Fábio. Um abraço grande, hein? Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.